Nós vamos tratar de um tema que é importante que tenhamos clareza, porque esse tema ele tem uma conexão muito grande com a proposta de uma escola de mistérios como a Rosa Cruz Áurea no momento, contemporânea. E o que significa uma proposta dessa? Apresentar aspectos práticos, aspectos que impactem a própria vida. E por que isso é importante? Porque na nossa mentalidade ainda carregamos muito a ideia de escolas de mistérios, de uma busca transcendental, de uma busca espiritual como algo misterioso, secreto, que precisa ser realizado de forma afastada, às vezes em laboratórios alquímicos. Amigos, o grande laboratório alquímico sempre foi o nosso interior. A grande escola sempre foi a própria vida. O que uma escola de mistérios como a Rosa Cruz Áurea tem a contribuir com todos nós é nos organizar, nos apresentar, nos, em certo sentido, orientar sobre aquilo que nos impede, o que impede com que aproveitemos as oportunidades diárias para que possamos perceber que por trás de tudo, há uma busca do divino, há uma busca de uma transcendência. E, baseado nessa ideia, nós sempre apresentamos temas, mas hoje o tema é exatamente esse, que é identificar. Nos identificar como buscadores. E, amigos, sem dúvida nenhuma, todos que estão aqui nesse momento, nessa live, e aqueles que nos assistirão posteriormente como uma live gravada, são buscadores. Mas eu corro o risco de dizer que praticamente todos os habitantes da Terra são buscadores. Todos eles, na sua forma de tentar resolver questões da vida, questões de reconhecimento, questões de aceitação, são, no fundo, uma incompreensão daquilo que pulsa dentro do seu coração. Porque essa educação da transcendência, essa educação que podemos chamar de uma educação da alma, ela não existe nos bancos escolares. Se tivéssemos a oportunidade de refletir sobre questões transcendentais, seríamos uma onda de vida que teria clareza do seu propósito. Então, uma escola de mistérios como a Rosa Cruz Áurea vem tentar suprir esse gap, essa brecha, para nos auxiliar, em primeiro lugar, nos auxiliar que possamos perceber que praticamente grande parte daquilo que guia o nosso dia é uma busca transcendental, é uma busca espiritual. E vamos ver isso agora, a partir da apresentação. O Marcelo vai colocar para a gente a apresentação. Obrigado, Marcelo. Então, essa é a imagem inicial que foi apresentado nas mídias, mas vamos direto ao ponto. E aqui é uma brincadeira, desembolando. Essa imagem muito bonita, mas vamos desembolar. Por que desembolar? A ideia é desembolar. Porque existem muitas coisas que são reflexos dessa busca existencial que acabam embolando a nossa percepção. Mas, em essência, quem nunca deu esse primeiro passo? Quem, honestamente, nunca fez um autoquestionamento de si próprio? Mesmo que seja um autoquestionamento moral, mesmo que seja um autoquestionamento da sua vida diária. A todo momento que esse homem sapiens, que somos nós, ele parou para refletir sobre o seu posicionamento na vida, sobre o seu posicionamento na sociedade e nos grupos diante dos quais ele participa, ali há uma questão existencial. Ali há uma busca existencial. Existe o entretenimento? Sim. Existe como os romanos diriam, pane et circens, o pão e circo?
Sim, mas grande parte da vida transcende o entretenimento e a busca diária pela existência. Existem vários autores, vários filósofos que mostram, um clássico é a hierarquia de Maslow, que mostra que o ser humano, à medida que ele atinge uma determinada necessidade, ele busca outras necessidades, subindo numa hierarquia de necessidades. Por que disso? Qual é a essência que está por trás disso? Uma busca transcendental. Então, o primeiro aspecto prático que nós já queremos deixar bem claro aqui é que todos vocês, sem exceção, são buscadores da verdade. E que, para que isso se aprimore, para que essa luz interior fique mais clara e visível, é preciso que essa ferramenta inicial do autoquestionamento seja aceita. Os alquimistas diriam que existe um nigredo, que é um aspecto que nós precisamos aceitar. Nós sabemos, por experiência própria, que o autoquestionamento, o questionamento sobre a vida, as questões existenciais, em geral, são vistas como questões assustadoras. O que é uma falácia, meus amigos. Porque como pode ser assustador aquilo que está em nossa essência? Não se trata de reformatar sistemas políticos, econômicos, enfim. Se trata de reformatar a própria forma como observamos os fenômenos. E no momento que começamos a observar, a partir desse autoquestionamento, está pequenininho, mas eu leio aqui, primeiro passo deste guia, o autoquestionamento. Ele é aceito. Nós aceitamos questionar quem nós somos, nós aceitamos questionar, procurar de onde viemos e para onde vamos. Esse bolo, ele começa a desenrolar. E ele se desenrola, e cada etapa dessa que nós vamos apresentar é uma etapa de coragem, porque é uma marcação temporal em que lembramos quando aceitamos o próximo convite. É como se houvesse um convite interno dentro de nós que nos despertasse para o autoquestionamento. Mas, naquela brincadeira do Matrix, da pílula vermelha e da pílula azul, quando nós aceitamos esse elemento interno dentro de nós de forma orgânica, se desdobra o segundo aspecto, que é mais complexo. Porém, nada que não possa ser atingido por um ser humano, mesmo que intuitivamente. E aqui dizemos, o segundo é o aprofundar a consciência sobre a atuação da própria consciência. Cláudio, parece paradoxal. Sim, é paradoxal. Por quê? Porque a própria... Então vamos antes definir para diminuir a ideia de paradoxo. Vamos ter uma definição aqui. O que queremos dizer como consciência? Simples assim, amigos. É aquilo que nós observamos para traduzir a realidade exterior para o nosso mundo interior. Exemplo simples. Uma pessoa fala conosco sobre alguma coisa. Nós recebemos a informação daquela frase, daquela pergunta, daquela afirmação, mas também nós percebemos como isso chega a nós. Se isso chega de forma gentil, se isso chega de forma calorosa, se isso chega de forma agressiva. Quem nos dá a aptidão de identificar a informação e a forma como ela chega é a nossa consciência. Se essa consciência ela está ciente de si própria, ciente de que é uma forma de traduzir o evento exterior, o mundo exterior para o mundo interior, ela se torna um instrumento prático dessa busca espiritual. Por quê?
De forma automática, a nossa consciência conectada a um sistema neuroespinhal que nós temos é reativa. Nós, de uma maneira geral, agindo automaticamente, nós não agimos, nós reagimos. E aí, todos sabemos que diariamente recebemos informações, comunicações, e essas comunicações vêm envelopadas com uma forma agressiva, gentil, e por aí vai. Se nossa consciência é utilizada de forma automática, sem que ela seja consciente de si própria, nós reagimos. E aí perdemos a oportunidade de viver aquela experiência, capturar aquela informação, entender aquele ser humano que está se relacionando conosco. E aí nós reagimos. Nas reações básicas que nós temos. Atacar ou fugir. Não aprendemos nada. Então, diante de um autoquestionamento, essa segunda etapa exige de nós uma maturidade de nós mesmos. O observador, como diz o Krishnamurti, quem conhece o Krishnamurti, ele tem vários livros que ele trata disso, o observador altera o fenômeno, ele precisa ser, a própria física fala em certo sentido, né? O observador altera o fenômeno observado. Então, essa ferramenta, essa consciência, ela precisa primeiro ser consciente de si própria, em sendo assim uma ferramenta de trabalho. E aí vamos reler depois dessa explicação. O segundo é aprofundar a consciência sobre a atuação da própria consciência. Pronto. Ficou um pouquinho mais claro. E aí vamos aprofundar aqui. Cada um de nós traz em si uma consciência. Traz em si uma forma de interpretar o mundo. As consciências são neutras? Não. Elas sofrem influências da cultura, elas sofrem influências, N influências. Então, o primeiro desafio é, a partir do autoquestionamento, o autoconhecimento que vai abrir as portas da percepção da nossa consciência. Isso vai fazer com que passemos a nos relacionar com a leveza necessária para não ativar o sistema cérebro-espinhal de reações automáticas constantes. Vamos avançar. Depois nas perguntas a gente pode voltar. Vocês vão observar que essa apresentação é muito rápida. São 8h15, 8h20 provavelmente eu termino ela. 8h15 para quem está vendo aqui a live, para quem vai ouvir a gravação, em 5 minutos mais ou menos eu termino. Tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o desembolar e aqui os riscos. Porque os riscos, a partir do momento que você desembola, que você tem esses elementos, tanto do autoquestionamento como da atuação consciente da própria consciência, passamos a ser um ser, acredite se quiser, livre. Livre. O livre-arbítrio, que nós já ouvimos falar diversas vezes, é exatamente a possibilidade de agir e não de reagir. De agir não por impulso, mas de agir a partir de uma reflexão. A ação impulsiva, a ação reativa, ela tira a liberdade. Ela embaralha tudo e volta a embolar. Porque nossos sentimentos ficam embrulhados. Por isso que, quando atingimos, em certo sentido, essa liberdade, esse momento de abertura, surge o primeiro ponto, que é um ponto de risco, mas é um avançar desse caminhar, que é o terceiro passo. Envolve a exploração de práticas espirituais específicas. E aqui vamos parar aqui, né? É preciso que a gente entenda bem o que a gente quer dizer. Práticas espirituais específicas, estamos nos referindo a algum tipo de exercício
algum tipo de exercício que amplifique a nossa espiritualidade? Bem, existem esses exercícios que nos prometem isso? Existem. Mas é isso que nós estamos querendo dizer aqui? Não. A prática, ela significa, e aí eu vou usar um exemplo para vocês, que talvez seja bem didático. Imaginem que o nosso mundo interior é um grande lago. Se o tempo todo nós estamos reagindo aqui nesse embolar, reagindo, impulsivamente, esse lago nunca se torna um lago que nós possamos observá-lo com serenidade. Ele está constantemente se movimentando. No momento que uma certa quietude vem a partir desses dois elementos conquistados, que é um certo domínio do autoquestionamento e uma consciência, e um entendimento da atuação da consciência, passa a esse lago interior, entre aspas, essa figura de linguagem de um lago interior, ele passa a se acalmar. Porém, ele tem ondas. Imaginem que começamos a perceber que essas ondas se repetem, e se repetem, e se repetem, e se repetem. E é isso que é a exploração de práticas específicas. É a detecção de o quanto nós somos condicionados, de o quanto nós somos repetitivos. Por que nós somos condicionados? Por que nós somos repetitivos? Porque é exatamente o que acontece quando reagimos. Diversas vezes, nós criamos um condicionamento no nosso próprio comportamento. E olha, que interessante. Ele passa a ser observado. Como se nos separássemos de nós mesmos. Como se a nossa consciência tivesse a possibilidade de observar a si próprio. Esse é um dos aspectos práticos mais maravilhosos e mais surpreendentes que o ser humano tem condição de adquirir a partir de um processo deste, que nós vamos agora dar um nome de autoiniciação. É a capacidade de observar a si próprio. E aí começa um momento que, em certo sentido, pode ser considerado dramático. Porque há uma grande responsabilidade de mudança. Não há mais inocência. Já observamos quem nós somos e como reagimos. Porém, existe um aspecto temporal que ainda não foi resolvido. O que quero dizer com o aspecto temporal? Nós, às vezes, percebemos as nossas ações muito tarde. Muito tarde. É preciso antecipar. É preciso agir antes. Minto. É preciso perceber antes. E essa percepção antecipada é um exercício que tem um risco, porque ele pode ser mais uma tentativa de criar um exercício prático, mas esse é o próprio exercício que só vem de forma plena quando o quarto passo foi colocado, que é o conectar-se com outros buscadores. E aqui também tem um risco. Conectar-se com outros buscadores, e aí essa imagem aqui, ela tenta refletir esse quarto de espelhos. Ele serve de impulso, porque começamos a perceber que esse nosso caminhar, embora pareça solitário, não é. Como falei no início, a humanidade toda, sem exceção, está buscando. Analisando a distância, parece que não. Mas porque nós usamos os nossos olhos para interpretar os outros. Nós precisamos usar os nossos olhos para interpretar a nós mesmos. Essa é a chave do gnosticismo. A ideia até da palavra gnóstico, ela vem de buscar a sabedoria, gnose, em si próprio. Então essa busca, esse olhar voltado para si próprio, faz com que percebamos que nós conseguimos compreender o nosso mundo interior, mas não o mundo exterior, as outras pessoas. Porém, conectar-se com outros buscadores que já amadureceram nesses passos funciona como um risco,
porque pode nos incomodar, uma vez que todos estarão num processo que às vezes damos o nome de autodesmascaramento, que é aquilo de não ter esse refinamento da máscara da cultura, desse embolado aqui que a gente brincou. Então, o autodesmascaramento, as pessoas passam a ser muito honestas. E essa honestidade pode causar uma percepção inadequada. Por outro lado, que é a grande questão, se as práticas espirituais são utilizadas conforme a própria vida dá oportunidade, nós aprendemos, esse trabalho em grupo ele pode ser extremamente dinamizador. E também explica uma das razões da existência de uma escola de mistérios, uma escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, para que ela funcione como um catalisador, um acelerador de partículas desses processos, porque sozinhos, nós por vezes, assim como o ciclo da vida, a noite, dia, o frio e o quente, nós às vezes estamos aquecidos por uma busca e esfriamos. Um grupo consegue manter uma temperatura média alta o suficiente para que essa busca seja intensificada. Mas é um risco. E por fim, e aqui eu vou tomar uma água, e por fim, com esses passos dados, esses 4 passos anteriores, o quinto é a reconciliação, que casa exatamente com a fala inicial. Vejam, a reconciliação, a reconexão, o religare. Por trás dessas falas tem uma palavra que foi muito banalizada, que é a ideia de religião, que é o religare, é a reconciliação. Então a espiritualidade, quando isso ocorre, quando as etapas são vencidas, deixa de ser uma busca abstrata, hipotética, teórica, e se torna uma ferramenta prática para enfrentar os desafios e celebrar as alegrias da existência. Logo, aparentemente, essa sequência, do jeito que foi apresentada, ela segue perfeitamente esses aspectos. Porém, é como se fosse um conjunto de círculos concêntricos, que são espirais que vão se retroalimentando até que essa fase da reconciliação é atingida. Atingida essa fase, todas as anteriores devem ser dinamizadas.